Olá! Hoje nós estamos aqui no terceiro episódio do Intimamente e olha só, com convidados mais do que especial. E a gente veio aqui para contar um pouquinho dessa nossa história e mostrar aí na prática que é possível também diminuir a sua ansiedade e ter relacionamentos mais saudáveis, mais tranquilos, mais felizes, mais leves. E eles estão com medo aqui, viu? Não é, Fer? Sim, e vamos só lembrar, né, Lu, que nos primeiros 2 episódios que nós fizemos, a gente falou muito, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho do projeto, sobre a ansiedade dentro dos relacionamentos. E a gente achou que seria legal, né, trazer as provas vivas de que as coisas podem acontecer da melhor maneira possível, né? E é real. Eles são cobaias também aqui no nosso processo, né? De convidados, para a gente ver como funciona. E é para isso que serve um relacionamento também, né? Para apoiar aí o outro no que for preciso. E eu agradeço muito vocês por vocês terem topado de estar aqui. Verdade, eu sei que é um desafio. Muitos maridos acho que não viriam, né? Exatamente. Então, muito obrigada. E valeu aí para quem está aqui com a gente. E vamos começar esse assunto. E assim, ó, é que você falou de cobaia, eu acho que é legal que eles também são cobaias das coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque a gente vai colocando na prática muitas coisas que a gente, pra ter certeza, né? Que dentro da terapia vai funcionar, a gente coloca com eles muitas coisas na prática. Então, o que a gente lê, eu compartilho muito, acredito que você também faz isso com o Renato. Sim, né? Com certeza. Eles aprendem por tabela também, viu, pessoal? Por osmose, né? Então, os 2 primeiros episódios ficaram aí para vocês também conseguirem entender um pouco mais do assunto aqui, do intimamente, né? Da ansiedade dentro dos relacionamentos. E hoje vamos falar então um pouquinho mais da nossa história e como é que funcionou para nós. E eu tenho umas perguntas aqui para vocês. Mas antes de falar de perguntas aqui, conta um pouquinho como vocês se conheceram, como que foi esse processo. É um pouco engraçado a história minha e da Fernanda. A gente se conheceu em 97. Né? A gente fazia ensino técnico na época. Eu estava 2 anos à frente dela. E eu conheci pela minha irmã. Ela era muito amiga da Fernanda, de outras meninas, né? E na ocasião, quando a gente se conheceu, eu namorava e o candidato a namorado dela veio perguntar pra mim: o que você acha, de repente, eu tô me envolvendo com a Fernanda, o que você acha da... Eu falei, cara, é uma excelente pessoa, né? Mas fundo, eu falei assim pra ele, né? E aí a gente saía, eu tinha uma namorada, a Fernanda tinha um namorado dela, a gente saía juntos, no mesmo carro. E eu percebi que a gente, de vez em quando, trocava alguns olhares um pouquinho mais de amigos, né? Mas ficou um pouco só nos olhares. Agora, só para tirar uma dúvida aqui, esses relacionamentos que vocês não estavam legais? Nós éramos muito imaturos, né? O que era legal na época, né? Muito jovens, né? Então, na época a gente não tem noção do que é um relacionamento. Você tá com a pessoa, às vezes, para falar, ela é minha namorada, mas não levar isso a sério. Então, eu acho que era assim que a gente... acho que mais pra ele. Pra mim, como eu falei num outro episódio aqui, né? Acho que no primeiro episódio que a gente falou, sempre idealizei, né? Essa questão de casar, de família, de ter filhos. Então, contextualizando essa parte, eu lembro de quando eu vi o Alessandro a primeira vez, né? Nesse mesmo ambiente. Tinha cabelo na época, por sinal. E nós convivíamos todo mundo junto, mas... Aí ele começou a namorar, apareceu outra pessoa pra mim, falei, beleza, então comecei a namorar, mas eu já comecei a namorar pensando nesse ideal de ter uma família, então eu namorei, tive um relacionamento bem longo, de 4 anos, mas sempre achei muito bacana a forma, né, da pessoa do Alessandro, a família que ele tinha, sempre admirei muito isso neles, então foi algo que também me chamava a atenção. Mas nós seguimos aí durante 4 anos praticamente, mais ou menos, teve uns momentos aí nesse meio tempo aí, nós tivemos alguns enlaces,
mais firme, assim, de vamos nos dar a oportunidade de nos conhecer, foi bem mais pra frente, depois que muita água rolou. Aí eu tinha namorado na época, daí a gente terminou, a Fernanda também tinha um namorado, e foi indo, a gente se distanciou um pouco, eu fui morar numa outra cidade, e aí, mas o destino, eu não sei explicar, né? A gente acabou se encontrando, primeiro eu casei, né? Eu falo que eu gosto muito de casamento, que esse é meu segundo casamento. E a gente acabou se encontrando 10 anos depois, eu acho, né? Uhum. A gente acho que teve alguns contatos, sei lá, poucos nesse período, muito pouco. E a gente acabou se encontrando lá na frente e estamos aí, até hoje. Deu certo. Então. Era pra ser, né? Então a gente conhece aqui 98 até hoje, 24 anos. Uhum. Desde, quer dizer, 24 do primeiro beijo. Uhum. Bastante, né? Muito Mas tempo. tem um detalhe aí que eu falei, né? Que eu tinha um padrão de relacionamento e por que eu mudei o padrão de relacionamento. Então, eu já admirava, né? Como o Alessandro era, como a família dele era, eu já observava isso porque era o ideal para mim. E eu, ao longo desse tempo antes da gente se encontrar, eu tive outros relacionamentos que me trouxeram muita insegurança, que eu não vivia aquilo que eu queria. Aquilo não me trazia algo bom, me trazia muito sofrimento. Esse último relacionamento mais longo que eu tive, que foram 2 anos, eu continuava com contato com ele, por ter contato com a irmã dele, ser muito minha amiga. Eu falei, puxa, agora eu vou atrás de algo que faz sentido pra mim. Olha só, então você quero. foi firme no objetivo do Alessandro porque você vislumbrava Ela nele me a ligou. segurança. Ela me ligou. Eu tinha uma namorada na época e ela me ligou. Porque lá atrás, uns 10 anos atrás, Decidida ela, né? a gente, acho que não sei quando se a gente ia num show do Sandy Júnior. A gente foi uma vez, no tempo que a gente né? teve num Então. dos términos dele, ele foi no show E de aí Sandy. ela me ligou, e tipo assim, do além, assim, eu olhei Fernanda, falei, ué, aconteceu alguma coisa? Eu pensei, né? Eu atendi. Então... Vai ter o último show da dupla. Com uma fala bem mansa, assim, né? Então, eu lembrei que a gente vai ter um show do Sandy Júnior. E o que você acha da gente ir? Era o último show da dupla em Curitiba. Eu morava em Curitiba, o Alessandro morava em Santa Catarina, né? Falei, vamos! Aí ele veio, só que, né, aí eu expliquei pra ele o que eu queria, né? Que eu queria, então, que a gente tentasse um relacionamento Isso foi sério. em 2007. 2007. Olha só, e você não teve medo, né, ali de mostrar essa vulnerabilidade que a gente falou nos outros episódios, que pode ser um desafio para os ansiosos e para você não, né? E a vulnerabilidade nunca foi a insegurança muito maior, né? O sofrimento me fez entender assim, não, aonde eu quero chegar, eu vou ter que tomar uma postura. E eu tinha entendido que os relacionamentos que eu tinha até aquele momento, que me atraíam, dentro da química esquemática aí, né, não eram relacionamentos bons, porque acabavam reforçando o que era de pior em mim, né? A minha insegurança, nada daquilo que eu queria. Não é isso que eu quero, eu não vou ter isso, eu quero um relacionamento legal. E aí, a gente começou, aí ele topou a investida e seguimos. Muito bom. Muito Ela bom. conhecia a raiz, né? Então... E agora, Lu, acho que você podia contar então um pouquinho da história, né, sua, você e o Renato, como é que vocês se conheceram. Vou deixar ele falar, senão eu vou ficar falando aqui. Amor de Serra, né? Eu e a Lu, a gente se conheceu na Praia do Rosa, 2013, né? Numa virada de ano. Eu tava com os amigos solteiros lá, 16 amigos? 16 amigos a gente tava, e a gente é toda virada, a gente Só viajava podia escolher. podia escolher, a gente tava na mesma pousada, né? Tava, a gente tava na mesma pousada. Uma pousada e eles iam sempre para essas A gente sempre ia festas e pra tudo. festa, porque era, né, como era solteiro, um ia ajudando o outro para não namorar e não casar. Então já marcava as festas do ano. Então tinha um cronograma de eventos do ano para ninguém conseguir namorar. Aí, nessa virada do ano, eu conheci a Lu na pousada do... Não era do Boto, qual que é o nome daquela Pico pousada? da Tribo. Pico da Tribo. Era uma pousada com festa. Então imagina que tinham vários quartos, eu acho que 12 quartos, a balada do lado. Então, como a gente estava nessa pousada, não precisava pagar a balada. Você fazia um esquenta no quarto e já ia pra balada. Então era a melhor balada, a melhor pousada, balada da praia. E a gente se conheceu em 2013
É isso. E aí, o que acontece? Eu olhei pro Renato, pensei, meu, que sem noção, né? No primeiro dia que eu vi ele, né? Cheguei na praia, sem noção, né? Dele, enfim. E a gente ficou ali uns 3 dias. E aí, teve um dia que eu cheguei de um outro lugar, de um outro lugar que eu tinha ido. Ele tava nessa balada da pousada. E aí, ele deu uma investida, falou umas coisas. Aí, eu olhei pra ele assim... Bacana, gostei do jeito dele. Gostei. Aí no outro dia, seguiu firme no propósito. Aí eu falei, não, então peraí, né? E aí, é isso. Aí a gente acabou ficando no dia 31. Foi bem na No dia virada, 31. né? Na festa da virada. Não, ficamos à tarde. E aí, antes de ir pra festa, eu falei, bom, né? Insegura na época. Eu falei, imagina, só fiquei, também não tinha expectativa ali, só fiquei, tá tudo certo. E quando eu tava saindo pra ir pra festa da virada de ano, ele me chamou e falou, não, vem cá, tem pedágio aqui, veio e me deu um beijo de novo. Eu quero ir, né, na festa contigo, e foi assim, no dia que a gente ficou, e a gente nunca mais desgrudou. Já foi de casal na virada de ano. E assim, contando que eu morava numa cidade, ele em outra, depois ele mudou de estado, a gente teve esse namoro à distância, teve algumas dificuldades. Que para os ansiosos... Para os ansiosos pode ser um baita desafio, né? Por causa da questão do controle, da distância mesmo, né? Insegurança. A gente morava acho que uns 600 quilômetros, né? Em outro estado, não era muito fácil, não tinha ônibus direto, não dava para ir de carro. Nem tinha tanto acessibilidade de câmera, né? WhatsApp. Acho que já tinha. Não era dos melhores ainda. Não era como é hoje, assim, mas já tinha algumas facilidades, né? Claro. Agora, assim, foi muito interessante, porque o Renato trouxe essa segurança mesmo. Desde esse primeiro dia que, mesmo ali, sendo só uma balada, enfim, ele trouxe essa segurança, né? E que ele foi mantendo. Então, mesmo à distância, eu nunca senti, assim... Desamparada. E essa, eu acho que foi a grande virada de chave para eu conseguir, de fato, ficar com ele. Eu tinha uma empresa, né? Tinha uma história lá na minha cidade e eu larguei tudo Larguei, né? Me organizei, mas fui para outra cidade morar com ele, né? Depois de 1 ano e pouco de namoro. Mas é um desafio, né? Porque a distância, mudar de cidade, tudo novo. Para quem é ansioso? É muito... E isso nós temos em comum, né? Porque eu também fiz muito isso, A né? gente mudou só de cidade, sei lá, 10 vezes já. Para acompanhar o Alessandro, eu acabei fazendo muitas... flexibilizei muito a minha carreira profissional, né? Para conseguir acompanhá-lo. Então, hoje até me acho menos insegura, menos ansiosa, porque nós mudamos tantas vezes que a mudança... Eu acho que o mais difícil é você cortar o cordão umbilical da tua primeira mudança, a primeira coisa para tudo, vamos dizer assim, né? A segunda já é mais fácil, porque você já passou pelo primeiro desafio. Exato, e aí nós também mudamos muito, o Renato se mudava mais ainda, então acho que isso também contribuiu de eu ter que me virar, né, e tem uma coisa que resolve a ansiedade, que é exposição àquilo que você teme, né, o tratamento da ansiedade ele é baseado nisso, e aí quando você se expõe, você mudou diversas vezes, né, toda vez conhecer pessoas novas, cidades novas, se adaptar ao novo, você vai gerando um repertório muito mais tranquilo. E tem muita gente que empaca antes disso, né? Exato. Porque a ansiedade, ela toma uma proporção tão grande que a pessoa não vai, paralisa, né? E aí você não vai. Quando você vai, evita demais. Dentro do relacionamento também, né? As pessoas evitam muitas coisas. Então, assim, às vezes eu acompanho alguns, né, atendimentos que se tiver que ter tanta flexibilidade, se tiver que ceder tanto assim, a pessoa se sente incomodada. Né? E para mim, claro que eu tive um prejuízo com isso, né? Eu demorei muito mais tempo para conseguir ter o que eu queria profissionalmente, mas em compensação nós tivemos 3 filhos, nós conhecemos vários lugares, nós fizemos amigos em muitos, e eu acho que isso diminuiu muito a minha ansiedade, e a adolescente também, porque ele também tem um perfil muito ansioso, que já teve síndrome de pânico. Pior, né? Já foi bem pior. Né? Já foi muito pior. E hoje nós dois conseguimos, acho que, olhar isso, né? E planejar. Eu já tive pânico já. Uns 4 episódios assim de correr pro hospital e tô tendo infarto. Então, 2010 foi isso, faz tempo. Então, e aí você fez o tratamento para isso? Fiz primeiro, fui num cardiologista,
Aí eu era um açougueiro, na verdade. Desconsiderou os episódios, porque eu voltei a ter os ataques, né? os ataques assim, e falei, nossa, o que está acontecendo comigo, né? O coração disparava, os braços amortecia, parecia que parece que tá dando um infarto. E eu já era aluna de psicologia, né? Eu fazia e ela falou pra mim, eu tô estudando o que você tá tendo, eu acho que é pânico. Ela falou assim, né? Aí eu troquei de cardiologista e certo. Falei, cara, isso aí vai atrás de um psiquiatra e um psicólogo. Isso o é psiquiatra interessante. vai te dar um remedinho pra você, não vai te curar, mas vai te Ajudar a estabilizar. vai te ajudar a estabilizar, e o psicólogo vai te curar. Foi que nem tirar com a mão. É isso que a gente falou no primeiro episódio, né? Nunca mais tive nada disso. Muitas vezes a pessoa tem um tratamento inadequado. Então você procurou um tratamento adequado, primeiro teve um inadequado para chegar no tratamento. Mas eu era muito resistente a isso, né? Uhum. Psicólogo, psiquiatra, não sou louco, né? Primeira coisa que a gente pensa, não tô louco. Tô passando por um momento que o meu corpo está respondendo por uma ação e logo passa, mas não passou, né? Aí tive que procurar ajuda. E hoje acho que as pessoas têm um pouquinho mais de acesso, né? Uhum. E apesar das crenças, porque ainda temos pessoas com muitas crenças, Mas acho né? que a informação está mais fácil, né? Você consegue buscar a informação mais rápido, pra ir atrás do... E chegar a nós, né? Porque até na terapia de casal, hoje eu já acho que está mais fácil as pessoas virem, até os homens virem em busca de ajuda para o relacionamento e aceitarem que, puxa, vamos ter uma terceira pessoa para nos escutar. Ou ter vários sintomas de ansiedade e falar, não, vou procurar ajuda profissional porque sozinha eu não vou conseguir. E isso vai impactando, é o que a gente já falou, né? Vai impactando no relacionamento e em várias outras áreas da vida, né? Agora eu quero saber o seguinte, o que vocês acham que são os maiores desafios do relacionamento? Vamos lá. O que eu considero que seja o desafio hoje? Hoje, você acha que a gente tem muitos desafios hoje? Quais são os desafios que a gente tem hoje? Cuidar das crianças, ter tempo para as crianças. Eu viajo bastante, né? Então, sempre que eu estou na estrada, eu fico pensando, até ligo para Fernanda, como é que tá as crianças, né? Meio até demais. Tá frio de noite, uma cobertinha. Então o controlador aqui é ele, gente. Sim. Então, eu acho que os desafios maiores a gente já passou. Eu posso dizer que eu acho que a gente já passou pelos desafios maiores, né? Que hoje a nossa relação hoje ela é muito sadia, né? Por que Antigamente, quando a gente entrava em conflito, era cada um para um lado, até um não vir procurar o outro, a gente ficava com o cara amarrado, mais você. Né? Até eu não vim falar assim, tá bom, desculpa, tá tudo certo. Ixi, Eu errei. Vai embora. Era mais ou menos assim. E aí a gente foi se conhecendo melhor e mais, e conversando, conhecimento, né? Conhecimento gera liberdade. E hoje em dia a gente já se percebe se alguma coisa está errada com ela ou alguma coisa está errada comigo, a gente já tenta de alguma forma perguntar se está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa que consiga ajudar. Então, não sei, melhorou assim bastante. Espero que não sei se tem como melhorar mais, né? Mas tá ótimo. Assim. A gente se entende assim super bem em tudo. Conta quando as pessoas às vezes vêm e perguntam pra você, nossa, deve ser muito bom ser casado com uma terapeuta de casal. É verdade, o pessoal daí, o que você faz? Fala assim, se tua esposa é psicóloga, que legal, que área? Casais, relacionamentos. Falei, puta, cara, tua esposa deve ser bem compreensiva com você. E exigente. Eu acho que a confiança é base de tudo na vida, né? Desde o teu trabalho, se você tem uma equipe que você confia, o teu relacionamento, base para os teus filhos, ele tem com quem se apoiar, né? E parte da confiança em si. Eu acho que começa por nós mesmos também, né? Eu acho que, para mim, eu levo muito em consideração base familiar, né? Eu venho de uma criação que tem uma raiz muito forte, o Fernando um pouco menos, filho de pais separados, né? Muito mais conturbado. Muito mais conturbado, né? Então,
E ela já pegou muito essa questão de ter no relacionamento uma base muito consolidada. Porque já era o que eu quero, o que eu queria, né? Eu já tinha um propósito. Meu propósito maior de vida era ter uma família. Claro que trabalhar, tudo isso era importante, mas ter uma família diferente, né, daquilo que meus pais conseguiram, porque, né, tiveram os desafios deles na época que eles também não tinham, né, tantos recursos, era diferente. Então, eu não queria aquilo, eu queria algo diferente. E por isso que eu fui em busca. Muito bem. Sou privilegiada, né? E vocês, Rê? O que você acha que são os desafios de vocês? Eu acho que no início, a gente estava até conversando hoje isso, né? Em relação à ansiedade, no início era muito difícil, né? Para a Lu principalmente, pela ansiedade, que eu acho que atrapalhava, acho que mais a distância, um pouco no início, depois por se mudar muito, carreira, atrapalhar a carreira dela, então isso eu acho que gerou muita ansiedade no início. Mas posteriormente a gente foi construindo isso aos poucos. Eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu me mudava muito, com isso já deu mais segurança e diminuiu a ansiedade. Ela conseguir trabalhar e atrás do que ela gostaria também profissionalmente. Isso foi um grande passo, eu acho. Né? Porque eu interrompi minha carreira, né? Que ia muito bem. Eu interrompi e tudo bem. Hoje eu vejo que esse passo foi muito importante aí, né? Porque lembra que eu contei, né, nos outros episódios, que eu era daquela que tinha que ser independente, que não podia abrir mão de nada. Isso. E aí alguns outros desafios também, né? Eu não sabia fazer praticamente nada em casa, não sabia nem lavar roupa. O Renato teve que me ensinar a fazer tudo isso, né? E isso foi muito positivo. Então a gente sempre teve essa parceria e que talvez cada vez mais foi construindo um relacionamento mais sólido, né? De ter essa parceria, enfim. Mas tem um aspecto, assim, que eu acho interessante a gente falar. A gente tem uma diferença em alguns valores em relação a dinheiro, por exemplo. Então o Renato, ele é muito pão duro, de verdade, assim, né? Ele gosta de guardar dinheiro, né? Investir. Eu gosto de investir também, mas ele tem um olhar diferente para isso. E eu, não, né? Então se eu acho que a gente vai fazer uma viagem, o Renato acha que a gente tem que passar 30 dias viajando e economizando na viagem. Eu prefiro viajar 10 passando bem. Assim. A partir do princípio que a passagem é mais cara, né? Mas isso é só um exemplo, né? Mas que é verdade. E isso a gente teve que ir construindo, porque no começo me incomodava muito ele ser assim. Por exemplo, ele olhava preço de mercado, das coisas do mercado. Isso me incomodava. Porque eu falava, pô, se eu quero determinado produto, não vai mudar nada. E ele falava, não, mas é a quantidade. Se você pegar na quantidade, pode ter um desconto. E são coisas que parecem bobas, que parecem pequenas, mas que geram muito conflito entre casais. Vida financeira, né? Eu digo que a crise é pela porta, a amor sai pela janela. Se não tomar cuidado, o dinheiro na relação, não tiver um equilíbrio, é muito fácil desandar, romper. Exato. E aí eu acho que é isso, assim, um desafio, né, que a gente enfrentou. Claro que a gente está sempre conversando essa questão do autoconhecimento, né? Ajudou. Eu acho que ajudou demais. Eu acho que foi um dos marcos, assim, do nosso relacionamento. Em que sentido? Depois que a gente fez o processo de desenvolvimento. Um processo de desenvolvimento juntos, acho que foi 2015 ou 2016, não me recordo. Foi um marco, para mim, pelo menos, e para Lu também, né? Mudou sua vida, mas enfim, para mim, falando por mim, cara, mudou da água pro vinho. Porque primeiro, cara, você se conhecendo. Porque se você se você não conhece como você funciona, muito provável que você não vai conseguir entender o outro, né? Porque você nem se entende. Então acho que essa foi uma da... foi uma virada, né? E até para eu entender mais a fundo, como era meio no começo do relacionamento, até entender mais a fundo ele, para entender, olha, isso ele faz por isso, é legal. A gente não fez uma terapia de casal, não tinha demanda para isso, mas esse curso fez com que a gente ainda mais se conectasse. Eu acho que entender os desafios do outro pela ótica do outro, né? E entender o que você pode fazer para não piorar ou para não piorar a sua situação já é um grande passo. Exatamente. Já aí os pontos cegos, né? Todos nós temos pontos cegos. E quando a gente vai para o desenvolvimento, e aí assim, o Alessandro nunca investiu muito nisso, só que eu sempre investi muito, né? E ele me escuta muitas coisas que eu leio, eu compartilho muito com ele tudo isso. E eu tenho certeza que o autoconhecimento ele traz muitos benefícios dentro do relacionamento, exatamente por isso.
como é que eu posso ajudar o outro? Né? E se você não tem, né, se, digamos assim, se a pessoa não tem essa grana para investir nisso, apesar de que hoje está tão mais popular, né, não é mais como era há uns não tem anos mais atrás, esse desafio, desculpa, né? Mas vamos lá, pergunta como posso te ajudar, né? Quais as dificuldades que nós temos, o que eu faço que te atrapalha, por que não entender isso? Com relação ao dinheiro, eu e a Fernanda, a gente na verdade nunca foi muito de segurar, né? Eu sempre preocupado em querer, tipo assim, vamos falar assim, dar conta das nossas contas, né? Um pouco mais preocupado do que ela. Ela já meio, Deus dará e vamos indo, e eu sempre dando uma puxadinha na rédea ali, né? E preocupado porque eu tinha que manter, mas assim, um padrão, uma vida que a gente tinha, assim, né? Sempre eu era o provedor, né? A Fernanda, na época, acho que você estudava. Eu deixei de trabalhar aí. Quer dizer, durante acho que uns 12 anos que a gente tá junto, eu falei pra ela, por enquanto deixa pra mim, prepara a tua carreira e nossos filhos, né? E aí agora que a gente já tá, assim, com os filhos praticamente crescidos, né? A gente já... Praticamente, a mais nova tem 2. Mas assim, praticamente... Foi a última. Foi a última. Mas digo assim, já vão pra escola, já caminham, já pedem quando estão com fome, né? Isso ajuda. E daí agora que ela Pôde investir mais pôde ainda. investir mais, uns 4, 5 anos pra cá, que ela começou a investir um pouco mais nisso, né? Fazendo autoconhecimento e Curso. todo dia tinha algum curso, todo dia tinha uma coisa pra fazer. Eu falei, meu Deus, como é que acha tanto curso pra fazer assim, né? Isso é uma característica dos ansiosos também, né? Buscar essa segurança através de conhecimento. Mesmo sabendo muito, às vezes acontece, né? Um parênteses aqui. E tem uma coisa que ele falou ali, né? Então, a gente fez uma escolha, né? Pensada de eu deixar de trabalhar. Quando eu deixei de trabalhar também, para mim foi difícil. Porque aí eu dependia totalmente dele. Não tinha controle. Não tinha controle, e a minha mãe falava muito para mim que a mulher tinha que ser independente. Então, assim, no começo foi bem complicado, mas depois, eu acho que aí eu soltei tanto a rédea, que aí eu fiquei assim, não, eu sei que dá. Mas hoje eu tenho mais consciência, né, das coisas. Depois a gente passou a se alinhar mais. Amadurece, né? Amadurece. Amadureceu, Logo entendeu. Mais ou menos isso. A gente foi conversando muito, né? Mas, Então, em resumo, os dois gastam Não, bem. A gente é super de boa, né? Em relação a isso. Mas Vamos dizer assim, hoje... Os dois gostam de coisa boa. Assim, a gente sempre, desde que a gente, lá atrás, tudo que era dela é meu, é nosso. Né? Se eu ganho mais, se ela ganha mais, não interessa. O que a gente ganha vai para a mesma caixinha, e dessa caixinha a gente vai, tem essa continha, tem isso aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Nunca foi o que é dela, o que é meu é meu. É diferente. Tem muita gente que tem concepções diferentes, né? Mas para nós, e o Alessandro sempre me chamou atenção. Funciona super bem para nós, sim. Ele sempre me chamou atenção para isso. Ele falou, a minha conta não é minha, é nosso, tudo que nós temos é nosso. Então, assim, a gente tem controle uma das coisas da outra, mas a gente nem controla muito, né? A gente olha, a gente sabe hoje. É engraçado, né? Nós lidamos um pouco diferente com isso, mas também sempre é muito tranquilo. Então, por exemplo, lá em casa é assim, o dinheiro dele é nosso e o meu é meu. Só por isso que funciona muito bem. Não, brincadeiras à parte, mas, claro, mas não tem essa coisa assim, estou na mesma casa e a gente está aqui para dividir contas, eu pago né? luz e pago água. Você tem a conta bem mais alta da luz. Dá tua parte aí. Nunca. E assim, lógico, né? A gente tem alguns acordos, mas isso nunca foi uma questão de esconder quanto um ganha, quanto outro ganha, de falar ajuda aqui, paga ali, troca aqui. Isso nunca foi uma questão, né? Porque esse é também um desafio. Então, essa clareza nos relacionamentos, eu acho que traz muita segurança, né? Novamente trazendo esse ponto da segurança, né? O quanto você saber ali o que está acontecendo na vida financeira dos dois, né? Na vida do casal, né? Faz Tanto diferença. que a gente teve, esses tempos atrás, a gente teve uma situação por causa disso. Eu fiz uma compra e ele falou assim, nossa, mas por que uma compra de maior valor? Eu falei assim, mas você não me falou. E você fala isso sempre, que a gente tem que ter essa clareza. Eu falei, não,
Não te contei, mas eu sabia que eu ia dar conta, porque é também uma coisa pessoal minha, que assim, poxa, agora tem um retorno financeiro, eu trabalho pra caramba, então eu também queria me dar esse prazer. Aí explicando, expliquei pra ele. Mas assim, é uma forma de lidar do dinheiro que a gente achou que para nós funciona, que de repente para um outro não funciona dessa forma e tá tudo bem. Né? Mas que causa muito A gente tem amigos em comum em que o dinheiro é dividido. Né? E o problema do dinheiro não é o dinheiro, porque o dinheiro tá tudo bem, você pode dividir o dinheiro, só que o problema do dinheiro é o que isso significa. E quando você está num ambiente dividindo contas, o que isso significa para esse casal? Às vezes não é um só, né? Não é uma pessoa só. Exato. Isso significa o quê? Que tá ali duas pessoas dentro de uma casa dividindo contas, né? E a base do relacionamento, ela é diferente. Então, quando eu paguei 100, você pagou 50, então você tem que pagar 100, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema, né? Porque a gente precisa olhar para tudo o que acontece aí no casal, né? Mas essa é uma questão, né? A questão de tarefas domésticas também, né? Também é um desafio que a gente vê muito nos casais, né? Falamos no segundo episódio, né, sobre a centralização também, de muitas mulheres centralizarem, querem fazer tudo. Eu acho que para nós isso sempre foi tão tranquilo, que o Alessandro sempre foi muito meu parceiro de dividir, de ser pai, de trocar, fazer dormir, fazer tudo. Só lavar louça um pouco não, né? Eu tenho problema que às vezes cai meus dedos. Mas de resto a gente é super parceiro com isso, de fazer as coisas os dois juntos para poder ter tempo de qualidade para os dois. Mas eu vejo nos atendimentos que assim, muito complicado, porque muitas vezes a pessoa que é ansiosa, ela tem essa dificuldade de olhar para o que precisa ser feito e delegar, né? Pedir, porque se incomoda em ter que pedir. Espera que o outro perceba isso e nem sempre a pessoa percebe. Na maioria das vezes não. Não falar, não vai saber, né? E uma coisa interessante em relação a isso, que também nós temos, e isso eu não posso, né, eu nem o Renato, acho que a gente é muito parceiro nesse sentido, essa questão de filhos, nunca também foi uma questão assim, você faz isso e eu faço aquilo, nunca teve, teve que ter um... Teve um combinado de se ajudar. Se ajudar. De casamento, de ter filho, né? Mutuamente, mas não assim, você faz isso, eu faço aquilo, né? Porque isso vai fomentando um individualismo que afasta e não aproxima, né? É isso, acho que essa questão também é muito... E traz uma conexão pro casal, né? Isso ajuda. Porque tem um dia que um tá mais cansado, o outro tá mais de boa, e daí vai se ajudando. E eu acho que perceber, né? Quando o outro tá cansado, você já fala, não, beleza, vou dar banho, vou dar janta e tá tudo certo. Já entendi que ela tá, deixa, não tem problema. Uma coisa e lá em casa, nós dois gostamos muito de trabalhar, isso é um valor na nossa vida, tanto o meu quanto do Renato. Então, a gente trabalha pra caramba e a gente dá... E eu nunca tive problema disso em relação a ele, nem ele comigo. Então, assim, chegou a noite, eu tenho, sei lá, atendimento, tenho um curso, uma live, qualquer coisa que eu tenha que fazer, ele chega lá, resolve tudo, faz, essa semana eu tenho isso, ou vice-versa, então a gente tá sempre nessa partilha. Eu acho que para nós isso foi um ajuste ao longo do tempo, que o Alessandro teve várias fases de, né, além da gente se mudar, teve épocas que eu morava numa cidade, ele tinha que ir durante a semana para outra, ia para São Paulo, capital, eu estava no interior de São Paulo, e assim, aí eu me sentia um pouco deixada de lado, né? Mas aí foi um pequeno ajuste, aí a gente já entendeu, falei, não, vamos lá, que é para um bem maior, e ficou tudo tranquilo. E não é para sempre, né, que você fala. Exato, porque tudo vai mudando, né? Exatamente. Uma coisa que eu faço com os meus casais para ajudar em relação a isso que o Renato falou, é eles fazerem um planejamento semanal, juntos, para entender assim, puxa, ele vai trabalhar aqui, ela tem isso para fazer, o que eu posso fazer para acelerar, pra gente ter esse tempo. E sem esperar que o outro faça a mesma coisa. Exatamente. Porque tem dias que ele faz muito mais do que eu. E tem dias que eu faço muito mais do que ele. E eu não pego o meu caderno e falo assim, então, olha só, chegou sua vez porque, né? Eu costumo falar que boleto emocional é muito complicado. A gente não sabe exatamente o valor, não sabe o juro, não tem PROCON para reclamar. E aí você vai pagar como? Então, você cobrar do outro algo, né, que é emocional, é muito complicado. Faz de coração, porque vai ser bom para os dois, né, para um bem maior, tem metas, sabe? Eu até comentei com eles, precisamos definir, né, um pouco mais como é que vai ser o ano que vem, muitas coisas para acontecer para nós, então
Como que vai ser administrado esse tempo? Porque acho que isso ajuda muito os ansiosos também, né? Olhar e saber que não é para sempre. Exato. E aí acho que você tocou um ponto importante, assim, ter uma luz na frente. Porque às vezes o ansioso ele fica tão perdido ali, só pensando em catástrofes, né? E fazendo previsões negativas desse futuro, que muitas vezes não ver um ponto positivo, não ter um planejamento, não ver uma luz para o amanhã que seja um caminho de fato, traz muita angústia, traz sofrimento. E aí uma série de outras consequências. Focado muito no que está para acontecer e não esquece o que está acontecendo agora. Também, exato. Falou, né? A gente já falou sobre isso em outro podcast. Né? E uma coisa assim que eu gosto de dar de dicas para os casais que a gente faz é estar sempre juntos à noite. Nossa, isso quando a gente consegue, né? Claro, vocês, o Alessandro nós viaja. temos desafios, né? Então, no final de semana a gente prioriza muito estarmos nós e aí tem mais as crianças para contemplar, porque também ficam longe do pai. Isso, mas a gente faz assim, depois que a Melinda dorme, Não é todo dia porque tem atendimento, mas na maioria atendimento, dos dias, tem né? outras coisas, mas quando dá, a gente tem essa conexão. Vamos jantar juntos? Em casa, não tem como sair. Do casal. Isso, vocês têm isso também? Para nós agora tá complicado, porque além do Alessandro viajar, tem dias que eu tenho até 10h30 da noite. É que vocês não estão juntos durante a semana. Mas como a gente fala, também não é para sempre, a ideia também não é eu ficar trabalhando para sempre até as 10h30 da noite, nem ele longe da família por muito tempo. Tem essas coisas, né? Então, fases. mas são dicas, né? Que são fases Sim. e que elas mudam, né? E estar aberto a essa adaptação, estar aberto a essa mudança e saber que nem tudo é para sempre. Então, bom, hoje estou trabalhando até as 10h30 da noite todos os dias, como você disse. Até quando eu quero isso? E quando você tem isso claro, e eu acho que isso que as pessoas confundem um pouco com propósito, né? Mas quando você tem claro o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo hoje e até quando você quer fazer isso, a ansiedade diminui. Eu posso dizer que o meu momento hoje é estar fazendo o que eu estou fazendo. Né? Então, amanhã depois esse momento já é outro. Né? Então, eu digo que é uma coisa que a gente não sabe prever o que vai acontecer amanhã, mas a gente estima que alguma coisa boa vai acontecer. Né? Está se planejando. Exatamente, planejar para uma coisa boa acontecer. Então, o momento agora que a gente está passando é esse. Amanhã depois pode ser outro. Vamos trabalhar para que esse momento posterior ali seja melhor que o de hoje. E ter sonhos, né? Ter sonhos juntos, ter metas juntos de aonde a gente quer chegar, né? Metas pro casal, assim, não ficar, deixa a vida me levar, também não dá certo, né? E eu acho que uma coisa legal é você comprar o sonho do outro também, porque às vezes tem coisas que podem não ser o seu sonho, mas você comprou o sonho dele de mudar, de ir atrás, de fazer várias coisas e estava ali do lado, parceira, fazendo o que dava para fazer, né? Se envolvendo. E eu acho que é isso, né? O Renato também teve umas mudanças nos últimos tempos e a gente teve que fazer algumas escolhas na nossa vida que foram impactadas. Minha vida também foi impactada e tudo bem, porque eu sei que isso é muito importante para ele e o quanto isso faz bem para nós enquanto casal. Então, ter esse saber que relacionamento, caminho. que eu falei em outros, né, eu sempre falo essa frase, que relacionamento é doação. Então, você tem que estar disposto a se doar para outra pessoa, né, para vocês conseguirem ter uma harmonia. Eu acho que é que todo mundo quer, né, ter qualidade de vida. Exato. Qualidade de vida, harmonia e leveza, né? Certeza. Mas aqui a gente tem um pouco de exemplo de como você pode ter um relacionamento mais leve, apesar de ser ansioso ou ansiosa, enfim, né? E o outro conta muito, né? Estar com alguém que também passe essa tranquilidade, que passe essa segurança, que não te acenda os alertas, que eu falo que são os botões vermelhos, os gatilhos do outro, também é muito importante. Então, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui e por serem essas pessoas. Você super se soltou aqui, Alessandro. Eu sou muito racional, assim, né? Então... O Renato, quando é pra falar dele, ele fica um pouco mais tímido. Às vezes a Fernanda começa a ler os livros e ele, amor, escuta um pouquinho aí, começa a falar. Não entendi nada. Não entendi nada. É muito subjetivo. Pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade. Não, foram super bem, né? Falaram super bem. Foram ótimos. Você muito bom aí. Obrigada. Obrigada. Muito bem.
Finalizamos aqui o terceiro podcast. Se você quer saber mais, assista os nossos outros podcasts e temos o link na bio, Fer? Isso aí. A gente tem um link aqui de pré-inscrição para o nosso, né, produto, nosso protocolo de relacionamentos e ansiedade. Então, se você tem interesse, tem conflitos, tem algum problema nessa área, se inscreva aqui para ficar sabendo antecipadamente mais informações ainda. Vocês podem nos encontrar então nas nossas redes sociais. Na verdade, a minha é o Instagram mesmo, @FernandaBaldiceiraPsi, @LuanaScarparo. E a gente se vê no próximo episódio, então. Um abraço e até mais. Obrigada. Tchau.